E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. João Arias está prestes a entrar para a história do Fluminense, e de forma marcante. O atacante colombiano, peça-chave do elenco tricolor, está a um passo de quebrar um recorde expressivo na Copa Sul-Americana. Em meio ao clima de expectativa que envolve cada jogo do torneio, a torcida já começa a se agitar com a possibilidade de ver o camisa 21 gravar seu nome de vez na galeria dos maiores ídolos do clube. Mas o que ninguém esperava é que, em coletiva de imprensa, Arias soltaria declarações que movimentariam não só os bastidores do clube, mas toda a imprensa esportiva. Com uma personalidade cada vez mais firme e destemida, Arias não se contenta apenas com boas atuações em campo. Ele quer mais. Quer ser referência, quer ser lenda. E, acima de tudo, quer títulos. Durante a entrevista coletiva, o jogador demonstrou confiança absoluta no momento da equipe e, num tom provocativo, cravou: "O recorde é só o começo. Estamos aqui para fazer história. E quem duvida, vai ter que engolir." A frase, dita com um sorriso no rosto, caiu como uma bomba nas redes sociais. O que parecia ser uma simples preparação para o próximo duelo se transformou em um turbilhão emocional. Internamente, fontes indicam que parte do elenco recebeu as palavras de Arias com entusiasmo, enquanto outros jogadores, mais experientes, acharam a postura ousada demais. O técnico Renato Gaúcho, que vinha adotando um tom mais estratégico e pé no chão, foi pego de surpresa com a repercussão das falas. Renato, conhecido por seu estilo direto e por não fugir de polêmicas, respondeu horas depois em sua própria entrevista: "Gosto de jogador com sangue nos olhos. Mas também gosto de jogador que fala menos e corre mais." A resposta, enigmática, foi interpretada como um recado velado a Arias, ou, no mínimo, um chamado à responsabilidade. A tensão, embora sutil, estava instaurada. João Arias soma atualmente 11 participações diretas em gols do Fluminense na história da Copa Sul-Americana, entre gols e assistências. Está a apenas um passo de se tornar o maior goleador tricolor da competição, superando nomes históricos como Fred e Conca. A marca é simbólica, mas representa muito para o colombiano, que chegou ao clube desacreditado e hoje é um dos pilares da equipe. O vestiário do Fluminense, conhecido por sua união nos últimos anos, agora se vê diante de uma encruzilhada: apoiar incondicionalmente o seu craque ou cobrar mais cautela diante da pressão dos confrontos decisivos. O próximo jogo, marcado para o Maracanã, será decisivo não apenas no papel, mas emocionalmente. O clima estará quente. Renato Gaúcho terá o desafio de administrar não apenas o tático, mas o psicológico. A relação entre comandante e jogador parece estar passando por um momento de redefinição. E, como sempre acontece no futebol, basta uma atuação brilhante para que tudo se apague, ou para que tudo exploda de vez. Nos corredores das Laranjeiras, há quem diga que o episódio pode até ser benéfico. O Arias está puxando a responsabilidade para ele. Isso tira o peso dos ombros de outros atletas e dá uma motivação a mais pro grupo, comentou um funcionário do clube que preferiu não se identificar. Já outros apontam que o colombiano pode ter subestimado os adversários e colocado lenha numa fogueira desnecessária. Enquanto isso, a torcida se divide. Parte vê Arias como um herói que não tem medo de falar o que pensa, um símbolo da garra tricolor. Outros acreditam que ele poderia ter sido mais comedido, focando em suas ações dentro de campo. O fato é que, querendo ou não, João Arias se tornou o centro das atenções. O clube, por sua vez, tenta conter o furor midiático e direcionar o foco para o desempenho esportivo. A assessoria de imprensa reforçou o discurso coletivo e minimizou qualquer clima de racha. O grupo está unido, e todos têm o mesmo objetivo: conquistar esse título inédito para o Fluminense, disse a nota oficial. João Arias segue treinando normalmente, mas agora com todos os olhares voltados para cada passo que dá. Cada toque na bola, cada gesto, cada palavra será analisada minuciosamente. E isso pode ser um peso ou um trampolim.
Se há algo que a história do futebol mostra, é que momentos assim costumam separar os jogadores comuns dos verdadeiros ídolos. Arias parece saber disso. Sua trajetória no Fluminense é marcada por superações, atuações decisivas e uma entrega poucas vezes vista. O próximo jogo pode ser o palco perfeito para a consagração. Mas também pode ser o cenário de um julgamento implacável. Tudo depende de como o colombiano lidará com a pressão e se conseguirá, de fato, transformar suas palavras em ações. Renato Gaúcho, por sua vez, terá que equilibrar o temperamento forte do atleta com a busca pelo coletivo. A decisão de manter Arias como protagonista ou colocá-lo no banco será acompanhada com lupa pela torcida e pela imprensa. Uma coisa é certa, o duelo entre Fluminense e seu próximo adversário na Sul-Americana ganhou um tempero extra. E, como dizem os apaixonados pelo futebol, é nesses momentos de tensão que as grandes histórias são escritas. João Arias está pronto para escrever a sua, com gols, polêmicas e, quem sabe, um título para eternizar seu nome nas páginas tricolores. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto João Arias se aproxima do recorde histórico pelo Fluminense na Copa Sul-Americana, os bastidores seguem em ebulição. Mais do que números, o colombiano representa uma mudança de mentalidade dentro do clube. Sua postura desafiadora, embora polêmica, parece refletir um desejo coletivo do elenco, deixar de lado o papel de coadjuvante e assumir de vez o protagonismo no cenário sul-americano. Não se trata apenas de quebrar recordes, trata-se de redefinir o que significa ser fluminense em 2025. Desde que Renato Gaúcho assumiu o comando técnico do clube, o discurso tem sido pautado por confiança e ambição. Contudo, a ousadia de Arias pode ter atropelado o planejamento gradual do treinador. Internamente, comenta-se que Renato deseja manter o controle total do vestiário e que discursos inflamados fora de hora podem comprometer o foco. Mesmo assim, o treinador também sabe reconhecer quando um atleta transforma a pressão em performance. No último treinamento antes do próximo confronto, Arias mostrou-se concentrado e participativo. Conversou com os companheiros, liderou atividades táticas e, segundo relatos, até pediu desculpas por ter exagerado no tom da coletiva. A atitude foi vista como um gesto de maturidade, indicando que o jogador não quer desestabilizar o grupo, pelo contrário, deseja unir forças para a tão sonhada conquista internacional. Em campo, Arias tem sido o termômetro da equipe. Quando ele está inspirado, o Fluminense cresce. Sua movimentação entre linhas, seus passes em profundidade e sua ousadia no 1 contra 1 fazem dele um dos jogadores mais perigosos da competição. Não à toa, seus números não param de impressionar, e não apenas em gols e assistências, mas também em participações decisivas em jogos grandes. A torcida, por sua vez, prepara uma grande festa no Maracanã. Faixas com mensagens de apoio a Arias estão sendo confeccionadas, e grupos organizados prometem um mosaico especial para impulsionar o jogador rumo ao recorde. O clima nas arquibancadas deve ser de pura eletricidade, e Arias sabe que terá uma chance de ouro para se eternizar. Analistas esportivos também entraram na discussão. Alguns apontam que a ousadia do colombiano pode inspirar o grupo a elevar seu nível de concentração. Outros acham que atitudes assim, se não forem acompanhadas de resultados, podem se transformar em um tiro no pé. O futebol, afinal, é implacável com aqueles que falam mais do que entregam. Mesmo assim, há um consenso entre comentaristas: Arias vive o auge técnico de sua carreira. Sua evolução desde a chegada ao clube é visível em campo, e seu papel tático se tornou indispensável. Renato Gaúcho, inclusive, teria confidenciado a pessoas próximas que não imaginam um time titular sem o camisa 21 no atual momento do Fluminense. O que resta saber é como o time reagirá diante de tamanha expectativa. Os jogadores precisarão atuar com frieza, inteligência e, principalmente, espírito coletivo. Arias pode ser a estrela, mas sem o apoio de seus companheiros, nenhuma conquista será possível. A Sul-Americana, como qualquer torneio continental, exige mais do que talento, exige sacrifício e união. Caso o recorde se concretize, Arias entrará para um seleto grupo de estrangeiros que marcaram época com a camisa tricolor.
De vilão em entrevistas a herói nos gramados, a linha entre amor e crítica é tênue. Mas se ele responder com gols, dribles e vitória, todas as controvérsias se tornarão apenas parte de uma narrativa épica. O futebol vive de momentos, e João Arias está diante do maior de sua carreira até aqui. Com a caneta na mão, o gramado como palco e o Maracanã em ebulição, cabe a ele escrever o próximo capítulo da história tricolor. Seja com ousadia ou com humildade, o importante é fazer história. E isso, ele parece determinado a fazer. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.